A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Enfoque Bíblico, mais uma mensagem de Deus para a sua vida. E nesse vídeo de hoje nós vamos estar começando uma nova série aqui no canal, onde nós vamos estar falando sobre pregação. Esses vídeos é para te ajudar, você que prega ou você que quer começar a pregar o Evangelho, é para te ajudar a cada dia mais e mais entender o que é a pregação, entender o que é falar de Jesus, como falar de Jesus, e eu espero que cada dia mais e mais esses vídeos, essa nova série, possa te ajudar aí nessa jornada espiritual e ministerial. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre tenha o desejo de pregar a palavra de Deus. E para começar a falar sobre isso, eu vou me basear no texto que está em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Meus irmãos, quando nós começamos a pensar sobre pregação, sobre falar de Jesus, a primeira pergunta que muitos têm, ou o primeiro questionamento que muitos têm é: será que eu fui chamado para ser pregador do evangelho ou pregadora? Será que realmente é isso que Deus quer para a minha vida? E eu posso te responder essa pergunta muito fácil. Veja bem, Jesus quer sim que você pregue o evangelho. Na verdade, se nós observarmos esse texto que eu acabei de ler, que é Marcos capítulo 16, versículo 15, está escrito o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele diz ide por todo mundo, ele não está falando somente para os pastores, não está falando somente para os presbíteros, diáconos, cooperadores, ou seja qual for o cargo, líderes, não está falando somente para estes, ele está falando para todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Então essa é uma vontade de Deus para todos os cristãos, que nós venhamos pregar o evangelho. Verdade é que alguns vão pregar o evangelho na igreja, alguns vão pregar o evangelho na faculdade, alguns vão pregar o evangelho na escola, mas seja onde for, nós devemos ter o desejo, arder essa chama dentro do nosso coração de falar do amor de Jesus, porque o evangelho é a salvação que Jesus ofereceu para a humanidade. Isso é o evangelho. Então sempre nós devemos ter esse desejo ardendo em nosso coração. Nós devemos nos alimentar da palavra dele e com isso ter dentro do nosso coração a vontade de falar da palavra dele. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, está escrito que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de Jesus, está cheio da palavra de Deus, você vai ter o prazer de falar do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não leve isso como uma obrigação, porque não deve ser uma obrigação. Eu já vi algumas pessoas e conversei com algumas pessoas que quando tem evangelismo, elas falam: mas de novo evangelismo. Não é assim, não é uma obrigação, é um prazer. Porque a partir do momento que você prega o evangelho para uma pessoa e aquela pessoa atende esse chamado, se converte a Jesus Cristo, transforma a sua vida e começa a ter uma vida cristã, aquela pessoa deixou a morte e passou para a vida, ou seja, ela não vai mais perecer no lago de fogo, ela vai ter uma vida eterna com Jesus Cristo se continuar perseverando na jornada cristã. Então a mensagem de hoje ela é bem clara: tenha o desejo de pregar a palavra de Deus. Não pense que é somente para pastores, não pense que é somente para a liderança, ou seja qual for o cargo que exista dentro da sua igreja. Não pense isso. A verdade é que todos fomos chamados para falar do amor de Jesus. Guarda isso no seu coração, guarda isso na sua vida como primeiro aprendizado
aqui da nossa série sobre pregação. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Se você quiser conhecer o nosso curso completo para pregadores, acesse www.pregadorqualificado.com. Lá nós temos diversas aulas ensinando pregadores e pregadoras do Evangelho. Já temos diversos alunos também cadastrados. E que Deus sempre continue prosperando a sua vida. Deus abençoe, até um próximo vídeo, até um próximo momento.